de instrução e julgamento, dando boas-vindas a todos os nossos auditores, ao procurador, aos colegas que visitam, ao advogado das partes, aos representantes das partes que acompanham essa sessão de julgamento. Doutores, antes de nós passarmos efetivamente para a sessão de julgamento, já com sessão de julgamento instalada, eu quero aproveitar o ensejo para dizer que se faz presente nessa sessão conosco o doutor Paulo Henrique de Salve Silva. O doutor Paulo Henrique exonerou-se das funções de procurador, depois de ter servido por anos colaborando conosco aqui no Tribunal de Justiça Desportiva, e eu pedi que ele comparecesse nessa nossa última sessão, nessa nossa sessão de julgamento, já não mais investido nas funções de procuradoria, mas que estivesse conosco para que nós pudéssemos externar a nossa gratidão pelo trabalho realizado do Dr. Paulo Henrique de Salve Silva, que atuou brilhantemente como relator, emitiu votos lapidares nos processos em que nós funcionamos, e nos auxiliou num momento muito difícil, não é, doutor Paulo Henrique? No período de pandemia, meio, final de pandemia, com todas as dificuldades que foram próprias daquele momento. Doutor Paulo Henrique, fica aqui a consideração, a gratidão, o pleito de amizade da presidência pelo trabalho que o senhor desenvolveu junto ao nosso Tribunal de Justiça Desportiva. Abro agora rapidamente a palavra aos nossos colegas auditores para que possam aí se manifestar em relação à despedida do doutor Paulo Henrique. Os senhores têm a palavra, fiquem à vontade. Posso iniciar? Doutor Valentim, por favor. Em primeiro lugar, só quero fazer uma correção. O doutor Paulo Henrique era auditor, não procurador. Isso, Então, perdão. tá. E realmente ele fez um belo trabalho quando esteve conosco, sempre com votos muito precisos, muito ricos em fundamentação, jurisprudência. É uma pena que ele vai nos deixar. Vamos sentir falta desse subsídio que nós tínhamos. Mas, em todo caso, doutor Paulo, seja muito feliz, que tua carreira continue plena de sucesso. E conte conosco para o que precisar. Um abraço. Muito obrigado, doutor Valentim. Na Grato. sequência, passo a palavra para o nosso vice-presidente, segundo vice-presidente, doutor Célio. Bom, doutor Paulo, né? Eu vou copiar em parte as palavras do doutor Valentim, somente acresço, né, os elogios à sua passagem aqui pelo tribunal, nossa convivência, nessa pequena convivência, com certeza agregou ao tribunal, com certeza agregou à nossa área desportiva do futsal, e vai deixar saudade, doutor Paulo. Uma coisa que me falaram uma vez na vida, ninguém é insubstituível, mas as pessoas nos deixam muitas saudades. Com certeza, doutor Paulo, o senhor será um deles aqui no nosso tribunal e nosso ciclo de amizade. Boa sorte nas novas empreitadas. Obrigado, doutor Célio. Doutor Rodrigo de Souza Duca. Gosto das palavras dos meus colegas a minha. Desejo aí uma boa empreitada para o senhor, tá certo? Obrigado. Doutor Luiz de Consorte. Doutor Paulo Henrique, queremos agradecer aí o seu empenho até então e desejando sucesso ao senhor na sua próxima empreitada, né? Com os nossos agradecimentos aí que o senhor já recebeu, ok? Obrigado. Doutor Lineu. Doutor Paulo Henrique, uma satisfação dirigir a palavra ao senhor. Fica só um pouco difícil para mim, sendo, vamos dizer, antecedido pelos advogados, os colegas desse quilate. Mas, de qualquer forma, fica um forte abraço, o nosso agradecimento pela participação brilhante que o senhor teve aqui, nos emprestou, e só desejar a continuidade do sucesso que o senhor tem em sua vida profissional. Seja muito feliz. Aliás, continue sendo muito feliz. Obrigado. Obrigado, doutor O Lineu. o nosso relator do dia, doutor Riges. Senhor presidente, registrar o nosso agradecimento ao doutor Paulo
muitas vezes bebi nas fontes do seu saber, né? E parabenizá-lo pelo amor à causa pública e à causa desportiva. Doutor Paulo Henrique, o doutor Luiz Sérgio Mussolini Filho está sendo investido agora, não teve aí oportunidade de trabalhar, mas tenho certeza que os votos dele são também de felicidade, que o senhor tenha bastante sucesso nas novas empreitadas e desafios. Doutor Paulo Henrique, gostaríamos de ouvir as suas palavras de despedida e saiba que, doutor, o senhor sai com as portas abertas. Na primeira folga e oportunidade que tiver, o senhor estará conosco, terá a possibilidade de atuar conosco, tanto nas comissões disciplinares, como no tribunal, como no STJD, até porque já vem aí com a chancela da experiência de trabalho conosco no tribunal. Gostaríamos de ouvir o senhor, doutor Paulo Henrique. Boa noite a todos, presidente. Eu quero externar toda a minha gratidão a todos os membros desse tribunal. Eu sou muito grato, primeiramente a Deus, grato a todos por fazer parte desse tribunal ao longo desses anos, né? Foi um período de muito aprendizado, não só na área desportiva, mas como também para a minha vida, né? Eu vejo aqui um conhecimento muito profundo por parte de todos aqui, e eu lamento o fato de não poder dar continuidade a esse trabalho tão maravilhoso que é poder fazer parte desse tribunal e que tem a ver com uma matéria que nós amamos, que nós somos apaixonados, que é o direito desportivo. Então, com toda a minha sinceridade, eu quero aqui deixar registrado a minha gratidão a todos vocês por tamanho conhecimento que cada um aqui externa, nos ensina em cada voto, em cada manifestação. Realmente é uma escola, que foi uma escola para mim. Infelizmente, não poderei estar mais presente por questões pessoais, né? Eu também, hoje, eu sou pastor de uma instituição evangélica e devido ao crescimento dessa igreja, eu acabei assumindo vários compromissos que pegam justamente o período da noite, né? Por isso eu estou deixando as atividades de auditor desse tribunal. Mas faço isso com meu coração assim um pouco triste por não poder mais dar continuidade a esse trabalho tão maravilhoso. Então, fica aqui a minha gratidão e certamente, se eu tiver oportunidades, eu aproveitarei novamente essas oportunidades que têm sido abertas aqui para nós, para que possamos, de repente, voltar a atuar, a trabalhar e desenvolver esse trabalho e, acima de tudo, aprender, porque eu me considero um eterno aprendiz e eu quero sempre aprender com todos. Que Deus abençoe e fica aqui a minha gratidão. Doutor Paulo Henrique, muito obrigado. Aqui na Justiça Desportiva, nós prestamos um serviço à cidadania, à juventude, à disciplina, a valores positivos. E agora o doutor vai aplicar, vai continuar na mesma senda, mas fazendo bem pelas coisas da alma, do espírito. Então, muito É verdade. sucesso, doutor Paulo Henrique, aí, como pastor da igreja. Ficamos muito felizes com esse encaminhamento. E já está definido. Logo que tiver uma folgazinha aí, com disponibilidade, por favor, retorne. Doutor Paulo Henrique, eu sei que o doutor tem compromisso, inclusive pastoral, relacionado aí com o tempo na sequência, então o senhor fique à vontade para sair. Muito obrigado por todo o trabalho prestado pelo tribunal. Uma boa noite, doutor. Eu quero ver se eu consigo aqui, desculpa, com licença, pela ordem, ver se eu assisto um pouquinho, porque eu quero ver aí o trabalho, esse último Ô, trabalho, doutor Paulo, do relator também, maravilha. que me chama muito a atenção o trabalho dele. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Henrique. Uma satisfação a permanência do senhor conosco aqui na sequência. Então, feita essa parte solene da sessão de julgamento designada para essa data, coloco em julgamento o recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo, processo número 23 de 2024, partida entre Inter Mogi Futsal e Guararema Futsal. A competição é o Sub-20, categoria masculina,
recorrida a respeitável decisão da primeira comissão disciplinar. Indago ao nosso secretário, John, se ele está em condições de produzir os registros necessários à ata da presente sessão. Perfeitas condições, doutor. Muito bem. Nesses termos, então, na sequência do nosso rito, eu indago as partes presentes se têm provas a produzir. Primeiro indago da Procuradoria se tem prova a produzir nesse processo. Senhor presidente, eu não tenho prova, só quero fazer a sustentação oral. Perfeito. Indago ao doutor Edson Filho, representante da recorrente, se tem provas a produzir. Senhor presidente, mais uma vez agora de maneira oficial, meu cordial boa noite a todos os presentes. Nós enviamos o link do vídeo da partida e eu gostaria, se fosse possível, também ouvir o depoimento. Uma dos iniciados já está presente, que é o Paulo Henrique. Agora o outro ainda está tentando baixar um aplicativo para entrar, que é o Jean Carlos. Se for deferido, eu agradeço, presidente. Bom, nos termos do que estabelece o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, eu passo a palavra ao nosso relator, o auditor Dr. Rides de Paula Ferreira, a quem compete decidir sobre o deferimento das provas requeridas. Indago ao Dr. Rides qual o seu entendimento a respeito e sua decisão sobre o pedido de produção de prova. Senhor presidente, o vídeo encontra-se disponível e, de minha parte, nada a opor em relação à inquirição. Muito bem. Nesses termos, então, ficam deferidas as provas. O vídeo, doutor Edson, nós recebemos o link. Creio que todos os auditores tiveram acesso, tiveram o cuidado de analisar as imagens nos pontos que foram destacados em horas, minutos e segundos. Creio que houve acesso também do nosso procurador em relação a essa prova e, portanto, entendemos que ela é do conhecimento já de todos os auditores. Em relação à oitiva das testemunhas, uma vez havendo deferimento pelo relator, na medida que eles estejam disponíveis para serem inquiridos, nós então procederemos às oitivas. Nesses termos, então, eu passo a palavra ao ilustre relator para a leitura do relatório. Doutor Rides, como é da nossa praxe, nesse momento, o senhor vai se limitar à leitura do relatório e nós só avançaremos para a fundamentação e voto, tão logo nós tenhamos a conclusão da prova requerida e deferida por Vossa Excelência. O senhor tem a palavra, doutor Rides. Perfeito, Excelência. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor presidente deste egrégio tribunal, eminentes pares, membros deste soldalício, doutor procurador, combativos tribunos, advogados, parabéns pelo trabalho de antemão. Geralmente eu estou do outro lado do balcão, sei das dificuldades das agruras da defesa. Senhor John, amigo colaborador, passo a leitura do relatório, senhor presidente. Vistos, cuida-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pela Intermogi Futsal, em nome próprio, e de seus atletas com pedido de reforma de decisão da primeira comissão disciplinar, que os puniu nos seguintes termos. Senhor Jean Carlos Ferreira dos Santos, atleta do Inter, sub-20 masculino, artigo 254, incisos 1º e 2º, artigo 250, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º, no CBJD, por votação unânime e suspensão de uma partida. Senhor Paulo Henrique de Oliveira Júnior, atendente do Inter Mogi Sub-20, masculino, artigos 258-B, 243-F, parágrafo 1º e 243-D, combinado com 258-A, combinado com 258, parágrafo 2º, inciso 2, todos do CBJD, também por votação unânime, e suspensão de 365 dias. Senhor Christian Gabriel dos Santos, atleta do Inter Mogi Futsal, submasculino, artigo 254, incisos 1º e 2º, artigo 250, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º do CBJD,
por votação unânime, suspensão de uma partida. E o Inter Mogi Futsal, equipe sub-20 masculino, no artigo 258-D do CBJD, por votação unânime, multa de R$ 11.000. Em apertada síntese, alega a recorrente erro injudicando em relação à multa a ela aplicada e às suspensões de seus atletas e também ao representante da comissão técnica. O eminente presidente do TJD, no exercício de suas atribuições, artigos 138-B e 138-C do CBJD, procedeu à minudenta análise prévia dos requisitos recursais e os considerou presentes, sorteando a relatoria, designando sessão de julgamento, cuidando de determinar a intimação de todos os interessados. Ao receber os autos, incontinente este relator deferiu o efeito suspensivo requerido, pois presentes os requisitos ensejadores da concessão. Eis o relatório no essencial, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ride de Paula. Eu indago o doutor Edson. Aliás, eu presumo que o doutor Edson preferirá fazer a sustentação oral após a produção da prova e após a leitura do voto do relator. Confere, doutor Edson, o senhor prefere antecipar? Senhor presidente, eu vou ouvir o iniciário que está presente, né, que é o Paulo Henrique. Eu não sei se o Jean conseguiu entrar. Acabou de Então, entrar, apareceu para a gente aqui. então tá bom. Então eu vou ouvir os dois. E aí eu vou seguir na hora que o senhor falou. Eu vou aguardar o voto do relator para poder fazer minha sustentação oral. Podemos ser assim, como o senhor encaminhou já? Perfeitamente. Então, na sequência, passaremos ao oitiva. O senhor tem alguma preferência da ordem das testemunhas, doutor Edson? Eu começaria pelo atleta que eu acho que é o mais leve, para depois a gente pegar o mais pesado, né? Vamos na subida, né? Pois não. Muito bem. Boa tarde, eu sou atleta do Inter Mogi. É, Sobre a expulsão minha, o juiz me confundiu com o atleta João Vitor, que é o meu parceiro de equipe. E nisso ele falou que se a gente mostrasse o vídeo, ele ia voltar contra a palavra dele, que foi a expulsão. O nosso presidente PH aí pegou o celular, quando foi mostrar o vídeo para ele, ele não quis mais saber do vídeo, falou que a palavra dele não ia ter mais volta. Ele me expulsando, foi aí que gerou toda a confusão dentro de quadra. Da minha parte, satisfeito, senhor presidente. Muito bem. Doutor José Valentim Contato, algum questionamento à testemunha? O Jean, em primeiro lugar, Oi? muito obrigado por você estar presente. Eu vi o vídeo, tá? Você estava onde no lance? A hora que o teu colega fez a falta no adversário. Você estava próximo da jogada também, não é? Não, tava na linha de frente. Quem fez a falta era o menino de trás, o fixo. Então, o Fix fez a falta, mas você estava mais ou menos próximo. Você ia participar do lance também, mas pelo que eu lembro, você deu uma parada, não foi? Por isso que Não, talvez o não ia árbitro. participar. Mas Eu talvez tava. isso tenha confundido o árbitro, porque você estava próximo e quando deu aquela confusão, ele olhou a tua camisa, viu o teu número e talvez tenha tomado essa atitude. Você se lembra Não, da dinâmica do lance? Como que foi? lembro sim da dinâmica do lance. O goleiro arremessou a bola, acho que foi o goleiro que arremessou a bola. Nisso, meu amigo, o meu parceiro de equipe foi fazer a cobertura. Aí ele, meu parceiro de equipe, fez a cobertura, eu tava na primeira linha, quase perto do fixo do time adversário. Ok, senhor presidente. Eu indago aos cultos auditores se há algum questionamento a formular à testemunha. Não, da minha parte, não. Nenhum questionamento. Nenhum questionamento. Nenhum questionamento, presidente. Nesses termos, não havendo questionamento das partes auditores, então declaro encerrada a oitiva da testemunha Jean. A próxima testemunha, doutor Edson. É o Paulo Henrique de Oliveira. Ele está sem o áudio, viu? Precisa desbloquear o áudio lá. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, ouvimos bem. Sim. Boa noite. É,
primeiramente, na hora da confusão, depois da expulsão, toda a comissão entrou em quadra. E aí eu falei para ele, poxa, professor, vocês estão em quatro, que fora ele tem o outro árbitro, tinha mesa, vocês estão estragando o espetáculo, mas em nenhum momento eu usei palavras de ódio contra ele ou algo parecido. E após eu invadir a quadra, ele me deu o segundo amarelo. Eu acho que até aí estava tudo bem. E aí começou a ter uma confusão lá fora entre as torcidas. Mas nada de. Aí eu só fui lá na torcida e pedi para minha torcida dar uma acalmada, começar a cantar o grito do time, não fazer nada para provocar os adversários. Tanto que após a minha expulsão, eu até vou lá para a torcida para tentar acalmar a galera. E até ajudei lá, o pessoal parou de brigar e pôde seguir o espetáculo. Paulo Henrique, você em nenhum momento fez o gesto que o árbitro fala, né? Que seria o gesto que ele estaria prejudicando a sua equipe, estaria, digamos assim, roubando a sua equipe. Você não fez o gesto, né? Não, em momento algum, e inclusive eu ainda falei para ele que ele é um árbitro nomeado, ele apita a Liga Nacional, e que ele podia muito bem aceitar a opinião, que o outro árbitro também falou que tinha visto que o outro tinha sido. Que tinha feito a falta, mas ele falou que tinha certeza e ele bateu nessa tecla. Mas em nenhum momento eu usei algum gesto falando que ele roubou, usei alguma palavra de ódio. Eu apenas falei que ele estava estragando o espetáculo, que, querendo ou não, o maior jogo da liga, o maior clássico ali na categoria sub-20 foi esse jogo. Então, a confusão toda se deu em relação à aplicação do cartão que foi aplicado de maneira errada. Perfeito? É isso, Paulo? Isso, além da expulsão, e ele não quis escutar ninguém. E aí eu só apenas falei para ele escutar os outros árbitros. Mas o que pegou mesmo, tanto para a torcida, tanto para o pessoal que estava em quadra, foi essa expulsão equivocada, né, dos atletas. Senhor presidente, da minha parte, eu estou satisfeito. Doutor José Valentim, em contato? Senhor Paulo Henrique, o senhor já ouviu falar naquele ditado que contra a imagem não há argumento? As imagens que nós vimos no vídeo não refletem o que o senhor acabou de nos dizer. Por quê? Primeiro ponto, o árbitro errou, fez a confusão em fazer a aplicação do cartão vermelho para o atleta errado. Mas, qual é a sua posição na equipe? O senhor é um dirigente, é o técnico? Eu faço um pouco de tudo, né? Eu tenho várias Um pouco de tudo. Então, dentro desse pouco de tudo, você deveria saber que maneira alguma pode adentrar a quadra de jogo. Isso é proibido, invadir a quadra. O senhor primeiro invadiu a quadra, foi para cima do árbitro. O senhor disse que não xingou, não falou, mas a imagem mostra o senhor falando ostensivamente na cara do árbitro, falando várias palavras que a gente não consegue ouvir e não ouvir. Posteriormente, o senhor se caminha, atravessa a quadra, chega na ponta do alambrado, perante a sua torcida, e o teu corpo fala. O senhor começou a fazer gesto, pulando, vibrando. Não foi para acalmar a torcida. Esse teu gesto acendeu ostensivamente a torcida. Esse teu gesto foi danoso para o ambiente do jogo. O senhor prejudicou muito a tua equipe com esse gesto, porque se o árbitro já estava meio perdido, o fato de ter inflamado a tua torcida fez o ambiente do jogo dentro da quadra ficar tenso demais. O senhor errou nessa atitude. Então, o que o senhor acabou de falar não condiz com a imagem. Se houver necessidade, que passem um vídeo novamente. Mas eu me lembro que eu prestei muita atenção nisso. Porque eu não sei se vocês sabem, os meus colegas sabem, mas eu fui árbitro, o doutor Edson sabe, eu fui árbitro de futsal. Então, eu conheço a dinâmica de dentro da quadra. Eu sei como que funciona, como são as reações. E a sua atitude não condiz com o que nós vimos no vídeo. Só minha palavra, senhor presidente. Obrigado. Nada mais havendo em relação. Perdão, indago aos meus pares auditores se há algum questionamento a ser formulado à testemunha. Da minha parte, não. Doutor Célio, doutor Lineu. Já, da minha parte, doutor não. Luíde. Da minha parte, não, presidente. Nada havendo de questionamento em relação à testemunha, eu declaro encerrada, então, a fase de produção de provas
e por entender que melhor atende a ampla defesa e o contraditório, que a defesa faça sustentação oral e a acusação faça sustentação oral após a leitura da fundamentação e do voto do relator, eu estou devolvendo a palavra para o doutor Rides de Paula Ferreira, para que ele leia a fundamentação e o seu voto em relação a esse processo. Pois não, doutor Valentim? Não posso fazer a minha sustentação oral antes do voto do relator? Doutor, o CBJD assegura essa prerrogativa para o defensor, quando ele é o único que atua no processo, em nome de todos os interessados. Perfeito. Então, é a opção da defesa que prevalece nesse contexto. Então, nós vamos ouvir o relatório e voto do doutor Rides de Paula, perdão, vamos ouvir a fundamentação e o voto do doutor Rides de Paula, e, na sequência, eu abrirei para sustentações orais. É assim, doutor Valentim? Perfeito. De acordo, Não sei doutor quem Valentim? perguntou. Tô, sim, Perfeito. de acordo, de acordo, de Muito acordo. bem. Doutor Rides, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, apenas para um reparo, e pela minha falta de lanheza, polidez, eu queria dar as boas-vindas aos convidados da chamada Liga Candanga, na pessoa do Dr. Vitor Rangel. Em seu nome, cumprimento os demais, com um desejo de especial boas-vindas aos visitantes e, sem falsa modéstia, não por este julgador, é claro, hoje na condição de relator, mas certamente pela auspiciosa presidência de Vossa Excelência, pelo preparo dos demais membros, julgadores, né, desse soldalício. Certamente os senhores estão visitando o melhor TJD do país. Serve de farol, serve de guia, de modelo, de parâmetro para os demais, seja pelo denodo, a dedicação, especialização de seus membros, seja pela maneira democrática que pauta rotineiramente todos os trabalhos desse colegiado. Máxime, pelo nosso bastonier, doutor Eliezer Pereira Martins, senhor presidente, apenas para registro e reparando aí minha falta de polidez para com os visitantes, perfeito? Doutor. Sigo na fundamentação. Salvo o maior juízo dos pares, é inegável o erro de arbitragem que culminou na expulsão do atleta senhor Jean Carlos Ferreira dos Santos. É da prova inconteste do vídeo encartado aos autos, mais exatamente aos 1h, 34 minutos, 0 segundos, que um atleta de fato comete a falta e outro diverso é expulso, sendo o equívoco em apreço a razão do tumulto instalado em quadra naquele momento. Erros de arbitragem devem ser desafiados na via própria. E nada justifica o agir do representante da Intermogi Futsal, como bem apontado pelo austero douto procurador, senhor Paulo Henrique de Oliveira Júnior. Restou provada pelas imagens de vídeo a invasão cabal da quadra de jogo pelo senhor Paulo. O fato de se dirigir à torcida, gesticular de forma assintosa, frenética, com as mãos sugerindo que estava sendo roubado e concitando a todos que se levantassem e descessem para a grade de proteção para protestar contra as marcações da arbitragem, depõe contra o decoro desportivo. O agir do senhor Paulo Henrique de Oliveira Júnior reforça a presunção de veracidade do quanto constou na ata em relação a que ele, infelizmente, verbalizou no momento dos fatos. Abre aspas. Vocês são muito ruins. São os bostas. Merdas. Nunca mais vem aqui, seu merda. Vai tomar naquele lugar. Eu me recuso a repetir as inteiras, as expressões vexaminosas, chulas. Os critérios dosimétricos adotados pela Colim da primeira turma disciplinar para suspensão de 365 dias aplicada ao representante Intermogi Futsal, senhor Paulo, constituem resposta adequada à gravidade do agir insidioso do acusado, que poderia ter culminado em consequências desastrosas, uma verdadeira tragédia, não merecendo assim quaisquer reparos. Já em relação ao atleta Christian Gabriel dos Santos, as imagens da partida dão conta do acerto da decisão do árbitro,
Me reporto a 2 horas, 3 minutos, 52 segundos. A entrada faltosa fala por si. E a tal ponto que, após cometer a falta, o atleta deixou espontaneamente a quadra, como que reconhecendo o seu próprio excesso, o meia-culpa. O erro de arbitragem em relação ao atleta senhor Jean Carlos Ferreira dos Santos mitiga a responsabilidade da Intermogi Futsal, porém não a isenta totalmente. Maiormente por conta da gravíssima conduta de seu representante, repito, o senhor Paulo Henrique de Oliveira Júnior, expressiva de uma cultura de desapego aos valores mais elevados a reger o desporto brasileiro. Por essas razões e fundamentos, senhor presidente, acima articulados, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto para absolver o atleta Jean Carlos Ferreira dos Santos da sanção a ele imposta. E na dosimetria, ainda na dosimetria, reduzir a multa imposta à agremiação Intermogi Futsal, fixando-a em R$ 6.000, mantidas inalteradas as sanções aplicadas ao senhor Paulo Henrique de Oliveira Júnior e Christian Gabriel dos Santos. É como voto, excelência. Doutor Rides, agradeço a leitura da fundamentação e voto. Seguindo o nosso rito, então, nós passamos agora a indagar ao digno procurador em funcionamento na Corte, doutor Valentim Contato, se ele fará o uso da prerrogativa de sustentação oral pelo prazo de 10 minutos. O senhor está sem o áudio, doutor Valentim. Doutor Valentim, o senhor está sem o áudio aí, precisa liberar o áudio. Desculpe. Vou ser bem sucinto. Quanto ao recurso, eu concordo com o doutor Rides, que aprovou a suspensão preventiva, o efeito suspensivo. A única ponto que eu ia chamar a atenção nessa questão é quanto à procuração apresentada pelo patrono junto aos autos. A procuração, ele tem apenas os poderes outorgados para defender a entidade, o Intermogi Futsal. Nada relatando, nada falando dos demais punidos. Então, essa nulidade relativa cabe aos senhores auditores se aceitam uma reparação ou se vão torná-la absoluta. Então, esse é o primeiro ponto que eu falo, tá? O único ponto que eu vou tocar na questão da defesa é quanto a defesa alega que não conseguiu identificar na ata de julgamento os artigos em que foram punidos, tanto a entidade quanto os atletas e dirigentes. Ora, a denúncia feita pelo nobre procurador da primeira comissão disciplinar foi muito objetiva, foi muito clara, onde ele pôs num quadro a quadro a punição de cada atleta, de cada dirigente da entidade, o artigo do CBJD que está incluído e a punição, a pena prevista para esse artigo. Então, está muito bem. A ata apenas seguiu na votação dos auditores da primeira comissão e decidiu unanimidade. Se o doutor Edson ficou com dúvida, ele deveria ter pleiteado na sessão o acordo. Não foi feito esse pleito. Pelo que ele diz aqui no relatório dele, ele não assistiu essa sessão. Ele assistiu o julgamento anterior da ata desse dia, porque ele estava defendendo outra equipe. Nesse julgamento, o Intermogi, pelo que eu entendi, ele não estava habilitado. Então, por isso, ele deveria ter pedido o acórdão desse julgamento para que pudesse basear melhor sua defesa. Esses seriam os pontos que eu queria levantar, senhor presidente. Agradeço o doutor José Valentim Contato. Agora tem a palavra o doutor Edson Filho, patrono dos recorrentes. Doutor Edson, o senhor já tem a palavra. Senhor presidente, eu não participei do julgamento da primeira comissão, peguei o processo no recurso. Daí a minha fala, que eu fiz na minha solicitação, eu não teria como apresentar acórdão, porque eu não estava na primeira comissão no julgamento. Porque eu falei assim, poxa, tem lá 4 artigos.
esses 4 artigos dão 365 dias. Mas de que maneira chegamos a 365 dias? Até para que eu possa apresentar uma defesa com mais elementos, me defender de cada artigo que ele foi punido. Eu não sei. Eu não sei, o doutor Valentim também não sabe. Essa é a grande verdade. Mas, doutor, me traz aqui fazer uma introdução antes de entrar na minha defesa, que nós estamos passando por problemas nas comissões embaixo, somente no artigo 258D. Eu tive um caso na última quinta-feira, que eu não estava citado no 258D. O Jaú não estava citado no 258D. Só que ele foi punido no 258D. E eu falei, olha, eu estou aqui para fazer defesas de punições que estejam na citação. Não posso me defender em coisas que não estão na citação. Aí é acusado, é condenado e é aplicado o artigo 258D. Aí eu pego aqui a palavra do nobre auditor-relator, que são as agruras da defesa. Realmente, fica muito difícil a gente defender alguma coisa que não é citado. Só que lembra, Vossa Excelência, que o artigo 258D, ele causa reincidência. Então, nesse caso que eu estou fazendo essa preliminar aqui, essa defesa aqui, a multa foi aplicada sem o benefício do artigo 258, do artigo 182 do benefício. Por quê? Porque o clube foi punido no 258D em R$100. Então, veja o que gerou os R$100. Uma falta feita numa expulsão, num lance que dá um cartão, igual eu falei, nós estamos valorizando o cartão, nós estamos dando valor ao cartão. O cartão vermelho passou a ter valor. E ao ter valor, o clube é punido. Então, tudo que está aqui dentro está sem o benefício da reincidência. Por quê? Porque tem um julgamento no artigo 258D. Se nós pegarmos a punição do Paulo Henrique, por exemplo, artigo que ele está punindo lá em 365 dias, ninguém fala se foi dado benefício ou não foi dado benefício. E o Paulo não é reincidente. Ele não tem o benefício se for reincidente. Então, essa é a questão. A ata, ela é prejudicial. A ata não é conclusiva. A ata prejudica a defesa em recurso. Porque o que o procurador o que o relator, desculpe, o que o auditor-relator me deu hoje é me dar o benefício do artigo 182, é reduzir pela metade. Coisa que eu já teria na primeira instância se lá fosse considerado a não reincidência. Eu concordo que tem a reincidência da punição no valor, que o clube foi punido lá atrás em R$100. Só que esses R$100 perdeu o benefício. Um simples expulsão, um simples cartão amarelo, um simples cartão vermelho, perdeu o benefício. Agora, o Paulo Henrique não pode perder o benefício. O Paulo Henrique tem que ser beneficiário do artigo 182, como nós pedimos o nosso recurso. Por quê? Porque não consta que ele seja reincidente. E digo, volto de novo, quais são as punições ao Paulo Henrique? Ah, ele foi punido no artigo 243F? Ah, ele foi punido no artigo... Eu não sei qual artigo ele foi punido. Colocam-se lá um número final de 1 ano, mas como a punição dele? Os senhores são advogados, os senhores trabalham com 157, 171. A punição se dá de acordo com o artigo. Ó, pegou 20 anos no 157, pegou 10 anos no 171. Beleza. Eu vou trabalhar os recursos em cima de cada artigo. Aqui não, aqui é uma punição genérica. É igual falar assim, 254 e 250. Qual punição se deu a ele? Se deu a punição no 254 ou se deu a punição no 250? Eu não sei. Deu uma partida. E aí? Em qual artigo? Essa é a grande questão da ata. Nós falamos assim, a ata é prejudicial, porque a ata não traz elementos. Ah, mas não pediu o acórdão. A ata tem que constar o mínimo. Não consta o mínimo na ata. Essa é a grande questão. Nós não temos o mínimo na ata. Ah, chegamos à multa de R$11 mil. Como é que se chegou a essa multa de R$11 mil? Como é que se apurou para se dar uma multa ao clube de R$11 mil? Digo mais a Vossas Excelências. Nós falamos muito em torcida. Aonde está a denúncia contra o clube na torcida? Ah, causou desordem. Cadê o 213? Não tem. Nós não temos denúncia contra a torcida. Nós não temos denúncia contra o clube. Se o atendente foi lá e criou, hostilizou, pediu, não sei o que lá, existe a incidência. Desculpe. Como falou o procurador, acendeu ânimo, criou ânimo e falou um negócio. Desculpe mais uma vez. Perdão. Criou-se o ânimo. Poxa, então tem que denunciar o clube no 213. Por que não está denunciado no 213? Não sei. Palavras do nobre procurador. O árbitro estava meio perdido. Como é que o árbitro está meio perdido, gente? Uma partida de futebol de salão. O árbitro errou. O árbitro errou, categoricamente. Então tem o erro do árbitro. Estamos falando de um clássico. Estamos falando de Mogi Guararema.
É um clássico de 20 quilômetros. Seria como ter o Dr. Eliezer num jogo entre Sertãozinho e Ribeirão Preto na IPTV, por exemplo. Igual vai ter hoje. Hoje tem Ribeirão Preto e Serrana. É um clássico que vai ser jogado em Orlândia. São clássicos regionais, de torcidas, de pessoas no ginásio, que vestem a camisa e vão para o ginásio. E vocês podem perceber que no ginásio tinha a torcida de Guararema, porque é muito perto. E criou-se uma rivalidade. Agora, imputar tudo isso no artigo 258D, uma multa de R$ 11.000, da onde tiramos isso? Da onde produzimos isso? Todos invadiram a quadra de jogo, não o Paulo Henrique somente, todos invadiram a quadra de jogo. Aí pergunta a Vossas Excelências, e se o Paulo Henrique foi punido no ódio, no 243, e no outro, no 243D, e não foi punido no 258? Não teria essa pena de R$ 11.000. Porque a invasão, todos invadiram a quadra de jogo. O desrespeitar, ou eu vou em ofensa ou eu vou em desrespeito. O maior é a ofensa, que é o 243. Então eu não vou falar em 258 do Paulo Henrique. Aí os atletas, punido. Um foi absolvido no dia de hoje, um pede essa absolvição no dia de hoje, e o outro, uma falta. Então nós vamos ficar com 2 artigos sendo julgados no 243F, 243C, um no 258 que gerou uma multa de R$ 11.000. É esse o entendimento. Como é que eu chego nessa multa de R$ 11.000? Eu não tenho condições com a ata simples, nem os senhores, de chegar nisso. Nem o procurador consegue elementos para chegar nisso. Mas nós estamos aqui no dia de hoje. Defender o Paulo Henrique é falar assim, ó, a invasão de quadra se deu por parte de todos. Como nós podemos ver no vídeo. Todos invadiram a quadra. Treinador, atleta, massa, todos invadiram a quadra. Alguns foram mais veementes, uns menos veementes, uns diferentes, outros não diferentes. Então a invasão foi de todos. Todos se dirigiram ao árbitro. Todos reclamaram contra a arbitragem. Uns mais, uns menos. Ah, o Paulo Henrique foi para a torcida e fez o ódio, fez não sei o que lá. Então está no artigo 243F, 243C. Está lá embaixo, não no 258. E o clube? Pô, o clube seria responsável pela torcida, porque a torcida passou a utilizar a arbitragem, a torcida criou desordem na quadra de esportes, desordem na praça de esportes. 213. Não está denunciado. Não tem denúncia contra o clube. O clube não está denunciado por coisas que aconteceram no ginásio dele. Não está denunciado por isso. O clube nem vai denunciado. O clube responde pelo artigo 258D na multa. Ah, os 2 cartões? Não dá para levar R$ 11.000. Ao ato do Paulo da invasão de quadra, outra coisa que eu digo a Vossas Excelências. O Paulo Henrique, no artigo, que ele está denunciado, no artigo 243F e 243D, cabe valor em pecúnia ao atendente. Poderiam ter multado o atendente. Porque os 2 artigos falam pena, multa de R$ 100 a R$ 100.000. Os 2 artigos falam em pena de multa. Mas em nenhum dos artigos nós vemos na ata que multaram o Paulo Henrique. Esta é a grande ciência da coisa. Como é que faz uma defesa ou como é que se apresenta um voto onde a gente não tem elementos cabíveis no julgamento para isso? Eu estou tentando aqui fazer uma defesa do quê? Em qual artigo o Paulo Henrique foi condenado? Não sei, Vossas Excelências. Não sei mesmo. Está ali, ó. Paulo Henrique condenado à suspensão de 365 dias. Em qual artigo? Por qual motivo? Nós não temos. Ah, o procurador, não, ele foi quadro a quadro. Tá bom, mas esse quadro a quadro legal. Tal, quadro tal, quadro tal, quadro. Mas qual é a punição de cada quadro? Ah, o Paulo Henrique foi punido no artigo 258B com 2 partidas. Ah, o Paulo Henrique foi punido no artigo 243F com 100 dias. Ah, o Paulo Henrique foi punido... Ok, está descrito. Mas não uma suspensão de 365 dias, da onde tirou-se essa suspensão? Essa é a questão. A grande questão é essa. A ata é falha. Não culpa do secretário do Joe. Não é culpa dele. O Joe não tem culpa. Porque o Joe só prescreve, só escreve, está sendo ditado para ele. Mas ao julgar, não, vamos lá. Ah, o Paulo Henrique, 365 dias. Por quê? Ah, eu estou dando 20 dias em tal artigo, 20 dias em tal artigo. Opa, aí eu tenho como chegar aqui e apresentar a Vossa Excelência uma defesa. Olha, o Paulo Henrique é acusado de ter invadido a quadra de jogo, pegou 90 dias. Todos invadiram a quadra de jogo. Ah, o Paulo Henrique é acusado de ter reclamado de maneira mais veemente. Todos reclamaram de maneira mais veemente. O Paulo Henrique, tudo bem.
Mas 90 dias ficou fora da curva, por quê? Porque todos foram em cima da arbitragem. Ah, o Paulo Henrique é acusado do ódio e pegou 100 dias no ódio. Eu vou defender parte a parte. Eu iria como se fosse aqui o esquartejador, pedaço a pedaço. Agora, eu não tenho como fazer pedaço a pedaço, fazer defesa de parte a parte. Não tenho. Por quê? 365 dias. Do quê? Como é que eu me defendo disso? Essa é a grande questão. O vídeo me mostra, o atleta, houve o erro? Houve. Não era ele? Não era ele. Ok. O outro atleta faz uma falta para cartão amarelo, o árbitro vem na cartão vermelho para ele, gera toda a situação de cartão vermelho e foi-se embora. O atleta do Guararema, já entrando numa outra seara aqui, foi expulso. O Guararema foi expulso. Teve um atleta expulso. Artigo 258 e 250. Pegou uma partida. Só que o clube pegou R$ 500 de multa. O atleta do Guararema pegou uma partida, 250 e 250. O clube, R$ 500 de multa. Senhores, não tem como fazer isso. O Guararema deixou de ser primário. Passa a ser reincidente na aplicação de uma partida. Uma partida ainda que descontada automática vai-se embora. Acabou. Essa é a questão. Nós estamos indo muito além, muito fora da coisa. Então, assim, precisamos do tribunal, que é o tribunal, como bem colocado aqui, que é um sol na escuridão. O tribunal nosso aqui é um sol na escuridão. Corrigir certas coisas que acontecem embaixo. Mas precisa partir de vossas excelências. Eu já cansei de brigar no bom sentido, de debater o debate. Na última quinta-feira eu debati de novo. Tive que debater, falar, fazer, tentar acontecer. Por quê? Porque não estava citado o 258D e eu fui com o meu clube punindo no artigo 258D, sem ter citação. Então aí vem as agulhas da defesa. Compete ao tribunal, no meu pequeno enxergar, corrigir o que acontece hoje na comissão disciplinar. Até para que os clubes possam ser aliviados dessa questão de tornar-se reincidente num cartão, um cartão vermelho, como é o caso do atleta do Guararema aqui. E como é o caso nosso no dia de hoje. Então, assim, pela falta de conteúdo do julgamento, pela falta de uma ata, que a ata deve ser detalhada, como diz o código, devemos ter um pouquinho de detalhamento na ata para poder, digamos assim, exemplificar o que foi votado, o que foi apreciado, nós não temos isso. Pedir a absolvição do Paulo Henrique também não. Não vou pedir a absolvição do Paulo Henrique. Mas aqui tem que ser uma coisa mais... Porque o Paulo Henrique não é reincidente. O fato de ele ter o artigo 182 à disposição, se ele fosse reincidente e ato grave. O ato pode ser grave e grave, mas não é reincidente. Então já merece o artigo 182. Já merece a pena pela metade. Então 365, já vamos reduzir a pena pela metade. E aí o quê? Vamos ver em qual artigo se encaixa ele. Vamos aplicar uma punição justa a ele. Não essa punição de 365 de maneira genérica. Desculpe a palavra. E no caso do clube? O clube, mesma coisa. O clube também deveria fazer benefício do artigo 182. Mas por causa de uma multa de R$ 100 aplicada numa situação de um atleta, não faz o benefício. Agora, o auditor-relator já me deu esse benefício. Agora, assim mesmo, ainda ficou um valor alto. Por quê? Não há denúncia contra o clube. Como diz a assistência, se o clube tivesse denunciado no artigo 213, eu concordo com você, mas não foi denunciado. Nós estamos juntando aqui, juntando ali, juntando aqui e dando R$ 11 mil ao clube. Então, pela falta de elementos, senhor, a multa tem que ser um pouco mais para baixo. Vamos dar o artigo 182 ao clube, já vamos reduzir a 5,5 e vamos tirar um pouquinho mais. Para a gente poder equilibrar um pouco a balança. Também não vou falar aqui a absolvição do clube também. Mas a multa ainda está exagerada, a multa ainda está alta pelo relato apresentado. Não adianta cobrir quadro a quadro, e quando chegar no julgamento não se aplica nada disso. O quadro a quadro do procurador é perfeito. Cada quadro. Só que no resultado não está esse quadro a quadro. Senhor presidente, o atleta, uma partida, será convertido em advertência, que é o caso do Pedro Henrique. No caso do Giancarlo, já foi pedida a absolvição, que assim siga. No caso do Paulo Henrique, já a diminuição da pena pela metade e a observação. Em qual artigo ele foi punido? Nós não temos. Então tem que ser pesado aí para se dar uma pena menor em relação a ele pela falta de argumentos. E o clube? O clube não pode ter recebido uma multa de 11 mil reais, nem a multa de 6 mil reais. Dificuldade financeira, sub-20, tudo encarece hoje. A multa ainda no valor de 6 mil reais fica pesada ao clube. Aqui eu faço um contraponto pela falta de elementos, por não ser reincidente. Não ser reincidente, digamos assim, no artigo 213, 258D, excelência, multa de 100 reais, que dá 11 mil reais. Uma aplicação numa pena mais condizente. A gente possa aí, o artigo 258D, ele fala numa multa que vai de aplicação de multa até 10, a multa pode chegar até 10 mil reais. Já estamos em 11. Nós já passamos um valor do que diz o código. Ó, as penalidades de suspensão de corridas de infraestrutura poderão ser acumuladas com aplicação de multa de até 10 mil reais. Nós já passamos do mínimo já.
Foi uma 11 já. Então já furou o próprio artigo 258 de aplicação da multa. Vincular o infrator, observar os elementos de dosimetria da pena em especial previsto no artigo 182. Não foi observado. E a multa já excede o que fala o artigo. Então, senhor presidente, peço aqui a compreensão de todos, encerrando, peço a compreensão de todos e que essa multa seja um pouquinho mais nivelada, senhor presidente. É o que eu tiro. Okay. Muito obrigado, doutor Edson. Seguindo o nosso rito aqui, eu indago, então, aos meus pares se há necessidade de alguma complementação, algum esclarecimento ou diligência em relação se nós estamos em condições de prosseguir para fins de julgamento. Sim. Todos de acordo? Podemos prosseguir. Nada havendo, portanto, a esclarecer ou diligenciar, passaremos à votação pela ordem decrescente de antiguidade, iniciando pelo voto do nosso segundo vice-presidente, doutor Célio Egídio da Silva. Doutor Célio, o senhor tem a palavra para o seu esperado voto. Ilustríssimo presidente, doutor Eliezer, aos nobres pares, doutor Reis, Luiz, Neu, né, o Mussolini, está chegando agora, digna Procuradoria, Rodrigo Duca, John, nosso grande secretário, e demais convidados. Luz presidente, acompanho o voto do relator, doutor Reis, que sabiamente fez a devida glosagem aí na decisão de primeiro grau, né? Acompanho na sua totalidade e não quero entrar em algumas controvérsias que podem existir ainda entre o advogado e o membro do Ministério Público, mas o voto do Dr. Reis consolida a minha ideia sobre o fato. Portanto, acompanho o voto, presidente. Bem, doutor Célio acompanha o relator na íntegra. Na sequência, indago como voto o doutor Rodrigo de Souza Duca. Boa noite a todos. Também acompanho o voto do relator na íntegra. Doutor Rodrigo de Souza Duca acompanha o relator na íntegra. Doutor Luiz de Consorte. Senhor presidente, demais pares, em que pese aí a nobre defesa, eu vou acompanhar o voto do ilustre auditor relator, doutor Reis. Doutor Luiz, nos mesmos termos, acompanha o voto do relator. Indago como vota o doutor Lineu Leme de Magalhães. Doutor Eliezer Pereira Martins, boa noite. Eu saúdo, e o senhor sabe, o grande respeito que eu tenho pelo senhor e o grande prazer que eu tenho em participar de sessões as quais o senhor é o digno representante e presidente. Estendo a minha saudação, desculpem, estendo a minha saudação a todos os meus pares aqui presentes, ao ilustre procurador, doutor José Valentim Contato, e a todos os demais presentes aqui. Saúdo de uma forma especial ao doutor Rides de Paula Ferreira, que hoje é o relator do processo que estamos discutindo e estamos julgando. Doutor Rides, claro, como todos os nossos pares, faço uma análise detalhada, peça por peça, dos que compõem o processo, analiso, releio, faço anotações, vejo vídeos, e para chegar à conclusão e ter consistência no meu voto. E ele caminhou, conforme fui ouvindo a descrição do seu embasamento e do voto, que foram convergindo de uma forma tranquila. E eu gostaria até de repetir aonde eu tinha feito essas anotações e aonde convergiu com o seu voto. Na absolvição do Jean Carlos Ferreira dos Santos, na manutenção das sanções dos senhores Paulo Henrique Oliveira Júnior e Christian Gabriel dos Santos, e apenas na última do valor, eu considero que o senhor foi até generoso, tá? Mas acompanho na totalidade, apesar dessa minha observação, eu acompanho na totalidade o seu voto.
ok? E dando meus cumprimentos e os parabéns. Doutor Eliezer, eu agradeço Gratidão, o doutor. que me foi dispensado nesse momento para eu sustentar meu voto. Muito obrigado, doutor Lineu Magalhães. Agradeço aí pela especial menção, sempre carinhosa. Agora, dando boas-vindas, nós teremos o voto do doutor Luiz Sérgio Mussolini Filho, na sua primeira atuação no primeiro processo de julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva da Liga de Futebol de Salão. Doutor Mussolini tem a palavra. Boa noite a todos, eminente presidente, demais membros, doutor Rides. Eu acompanho o voto do relator na íntegra. E Doutor agradeço Luiz desde já a oportunidade. Muito obrigado, doutor Mussolini. Acompanha também o relator. O último voto é o voto da presidência, e eu gostaria de dizer que, com o mesmo cuidado do doutor Lineu, eu analisei o processo, assisti o vídeo, detidamente fui até os pontos destacados os pontos destacados pela própria defesa, né, em relação aos momentos chaves do processo. E o meu convencimento foi se formando na linha do que realmente era justo no contexto. Não tive dificuldade, Excelências, em perceber a falha de arbitragem. Tomei o cuidado de marcar a posição com o ponteiro do mouse, eu marquei a posição do autor da, ali da falta, e fiquei acompanhando em toda a sequência para ver onde ele ia, como ele se deslocava, e é inequívoco. Realmente houve uma falha ali da arbitragem naquele ponto e, portanto, está justificada aí a absolvição que foi acertada na fundamentação e no voto do culto relator, doutor Rides de Paula. Então, fiquei tranquilo em relação a esse ponto. Em relação ao senhor Paulo, nos pareceu que a comissão disciplinar ela tomou em consideração realmente, de fato, um critério conjugado, analisando o somatório das faltas cometidas naquela partida, o conjunto dos eventos havidos na partida, e optou por fixar uma sanção que me pareceu realmente forte, mas de elevado potencial de reeducação para as coisas do desporto. É evidente que alguém que é representante, assistente, colaborador de uma equipe não pode ter a conduta que nós pudemos constatar pelo vídeo, acompanhando o momento em que o vídeo avançou para a linha daquele momento em que o Paulo se dirige à torcida, e realmente, de forma assintosa, concitando a torcida contra a posição da arbitragem. Então, nesse ponto, para além de considerações relativas a eventuais inconsistências de imputação, de enquadramento, de tipificação e quejando, eu me convenci de que a justiça disciplina como valor estará melhor atendida com a prevalência da decisão da comissão disciplinar. E em relação ao último atleta punido, também não tive nenhuma dificuldade, porque a mera observação das imagens de vídeo demonstram que realmente a falta ensejava a expulsão, e nesse ponto não havia o que reprimir. Doutor Edson, a defesa, a presidência do tribunal está atento aos problemas relacionados à aplicação do 258 no TJD. Saiba o senhor que nós estamos agora, na sequência, às 18h30, entraremos numa sessão administrativa do tribunal para nós entendermos melhor todas as questões relacionadas ao universo da aplicação de multa. Só para complementar, entendo que o voto do relator é muito ponderado em relação à minoração que fez em relação à extensão da multa, doutor Edson, compreendendo todas as dificuldades financeiras que são próprias do futebol de salão. Mas entendo também, doutor Edson, que há a via do STJD
para a hipótese de um eventual inconformismo aqui decidido. E por conta disso é que eu estou também acompanhando na íntegra a decisão e o voto apresentado pelo relator. E nesses termos, eu peço vênia aos meus pares, peço vênia ao culto procurador, doutor José Valentim Contato, ao doutor Edson Filho, advogado combativo, dedicado à justiça desportiva, que orgulha a advocacia com a sua atuação firme, a sua atuação consistente e combativa em favor das equipes que ele defende e dos atletas que ele defende. Agradeço a participação de todos e, portanto, proclamo o resultado da sessão de julgamento. Deram parcial provimento por unanimidade de votos para absolver o atleta Jean Carlos Ferreira dos Santos da sanção a ele imposta, reduzir a multa imposta à agremiação Inter Mogi Futsal, fixando-a em R$ 6.000, mantidas inalteradas as sanções aplicadas ao senhor Paulo Henrique de Oliveira Júnior e Christian Gabriel dos Santos. Senhores, com a proclamação do resultado, eu declaro encerrada a sessão de julgamento do recurso voluntário 23 de 2024. Agradeço a presença de todos que aqui compareceram para acompanhamento dessa sessão e convido a permanecerem conosco na sala apenas os que estão designados para permanência na sessão, a sessão administrativa de tribunal, onde nós vamos discutir pontos, inclusive aí destacados pelo doutor Edson Filho. Doutor Edson, muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado, senhor Jean, muito obrigado, senhor Paulo. É uma satisfação tê-los conosco. Uma boa noite a todos. Posso fazer uma colocação só, senhor presidente? Doutor Edson, é do espírito do tribunal respeitar a atuação defensiva e dar oportunidade para que a defesa sempre se manifeste. Só peço que seja breve, doutor, porque nós já estamos no horário da sessão administrativa. Sim, eu não vou invadir. É só uma questão. O artigo 182, ele não foi observado na questão do Paulo Henrique. Nós não tivemos para ele o benefício do artigo 182. Doutor Edson, Somente certamente isso só. certamente o tribunal vai dar toda a atenção se eventualmente o senhor socorrer de embargos e declaração comprovando que existe alguma omissão no ponto. Vai ser objeto de consideração, certamente. É somente essa questão do artigo 182. Agradeço, espero que vocês tenham uma boa reunião e possam realmente observar um pouquinho como falou o nobre auditor relator no início, das agruras da defesa, que a gente passa agruras lá embaixo. Né? A gente, na primeira comissão e na segunda, a gente está passando... É o que eu falo. Faltou uma citação e acabam punindo o clube no artigo 258 sem a devida citação. Impossível fazer defesa, doutor. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Desejo a todos uma boa noite, boa continuidade de bons trabalhos. Agradeço. Cordial boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Um abraço. Um abraço, obrigado. John, eu solicito que você certifique aí que já se ausentaram todas as partes que estavam participando dessa sessão de julgamento para que nós possamos continuar em sessão administrativa. Eu acho, não sei se vai ser conveniente, John, nós encerrarmos essa sessão e você iniciar outra para fins de gravação, para que não haja confusão entre as sessões. Ok.